E tem uma pergunta aqui, Renata, de um amigo nosso, Edmar Silva. Um abraço pra você, Edmar. Oi, Edmar. Um abraço corintiano pra você, viu, Edmar? O Edmar pergunta deve ter assim... adorado esse abraço. Ele amou. Ela pergunta assim, ó. Como a doutora vê a nova redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal? Se eu não me engano, é aquele da prisão preventiva que o juiz ele pode rever a qualquer momento se a prisão não for sustentada, né? Sim. Ele fala assim, ó, na prática, a mudança tem influenciado na revisão da prisão dos réus e ajudado na liberdade de mais pessoas? Não. É o que nós estávamos conversando antes de começar. Hoje em dia, quando a pessoa ela já está detida, é muito difícil ser concedida uma liberdade provisória, uma revogação da prisão. É muito difícil. Mesmo que é o que eu falei. A lei, ela fala uma coisa, expectativa, mas a realidade é totalmente diferente. Não é porque está ali que realmente está sendo colocado em prática. Então, o juiz, quando tem a prisão preventiva, a gente entra com o pedido de liberdade, de revogação. O juiz, ele ainda, em muitos casos, ele continua dando justificativas genéricas. Então, mesmo que a lei tenha mudado, e a cada 90 dias o juiz ele tem que rever essa prisão, não é o que acontece na prática. Quando isso acontece, nós temos que impetrar um habeas corpus, para tentar mudar no tribunal esse entendimento. Se eu não me engano, foi esse recurso usado, Renata, eu não sei se você vai se recordar, a Brenda também, para aquele caso do traficante que foi solto pelo STF. Ele estava preso há algum tempo já preventivamente. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do traficante. Na época ele era bem conhecido. E cumpriu o prazo de 90 dias da prisão preventiva, que estava sendo renovada, e eles pediram, precisa rever isso daqui, e o juiz, por falta do julgamento do caso, lembrando que esse caso, se eu não estiver enganado, é do Rio de Janeiro, e isso parou é uma repercussão danada. Na Suprema Corte. Isso. E a gente mencionou aqui prisão preventiva. Eu queria citar uma outra prisão, Renata, temporária, porque a prisão temporária, ela há algumas semanas... o STF teve um entendimento sobre a prisão temporária e ele listou o seguinte: qual que é esse entendimento? Só se houver indício concreto de que há crime e de elementos contra o investigado. O que a gente vê hoje, a Polícia Civil usa muito esse recurso de pedir a temporária como um auxílio durante a investigação. Preciso tomar um depoimento de uma pessoa que está sendo investigada, pede a temporária, a Justiça concede essa prisão temporária, só que, por um outro lado, advogados criminalistas acham que tem um abuso no pedido e na concessão dessa prisão temporária. Brenda, esse entendimento do STF, para você, ele está correto ou não? Há abusos ou não? Eu acredito que em muitos casos há abuso, sim. Hoje em dia, a legislação ela fala assim que o segregamento cautelar ele tem que ser o último recurso do Estado. Então, para isso, tem que ser aplicado, em tese, as medidas cautelares diversas da prisão. Porém, não é o que acontece. O segregamento cautelar, ele é visto como regra, ele não é visto como exceção, hoje em dia, no judiciário. Então... E as medidas, só abrindo um parênteses, desculpa se eu interrompi o seu raciocínio, mas assim, até para que as pessoas que não são operadores do direito que estejam nos acompanhando, né? Você falou em medidas cautelares diversas da prisão. Sim. Quais são essas outras medidas que o judiciário poderia determinar, é claro que a depender de caso a caso, poderia determinar diversa da prisão. Posso dar um corte aqui em você? Mas eu acabei de cortar ela. É só para voltar um assunto anterior. Sim. Rafael Sereno, um abraço para você. André do Rapper, o nome do traficante lá, Renata. Isso. Rapper, Rafa, obrigado pela lembrança. Obrigada, um abraço para você. Rafael Sereno, colega. Pode continuar, Renata, seu raciocínio. Não, agora eu já concluí. Agora é a Brenda. Bom, são várias medidas cautelares que o juiz ele pode... através do Código de Processo Penal, ele pode conceder ao reeducando, o acusado, o réu, o investigado, e também não precisa ser exclusivamente uma. Então, pode ser várias. Tem a fiança, tem o monitoramento eletrônico com as tornozeleiras, tem o comparecimento periódico no judiciário, que ele vai lá, fala, é como se fosse assinar uma carteirinha, olha, eu tô vindo aqui, eu não mudei de cidade. Também tem
a proibição de frequentar determinados ambientes, a proibição do acusado, ele sair no período noturno, então ele pode trabalhar normal durante o dia, mas à noite ele não pode sair. E quem fiscaliza? Em tese, quem era para fiscalizar são as polícias militares e a polícia civil. Então, em tese, o judiciário informa a polícia, fala assim, olha, ele está em cumprimento de medida cautelar. Então, deveria ter este acompanhamento, mas em muitos casos não tem este acompanhamento. Ô Brenda, e você citou algumas dessas medidas cautelares, né? E eu vou me lembrar aqui de algumas situações de uma forma muito simplória, e você vai me corrigindo, por favor. Mas assim, por exemplo, uma prisão em que é determinada a fiança. A gente, pelo menos, vê muitos casos na polícia de prisão em flagrante de o motorista que estava bêbado dirigindo, aí é preso, normalmente preso não, né, detido. Normalmente é determinada a fiança nesses casos. Essa é a maior, daí no caso, dentro da delegacia, né, mas quais outros casos são assim, de maior demanda para... Receptação. A receptação, ela tem a possibilidade de o delegado, ele estipular uma fiança. A fiança, a pena máxima, o patamar máximo da pena tem que ser 4 anos. O patamar máximo de 4 anos, o delegado, ele pode... Por exemplo, o Denis me furtou. Só que houve um flagrante. Ele é levado, no caso, pode ser determinada a fiança. Sim, o delegado pode determinar a fiança e o juiz também pode. O delegado, o valor estipulado pelo delegado é de 1 a 100 salários mínimos. Quando o juiz, na audiência de custódia, ele pode determinar a fiança, aí já é um pouquinho maior, é de 10 a 200 salários. Pode ser eu vou 200 devolver na Denis, Renata. pode ser Ela 200 falou, para ele. Eu determino 200 salários. Eu furtei a Renata, mas foi um furto simples, ok? Pronto. A Renata foi furtar minha casa e ela escalou o muro Teve e as era qualificadoras. durante a noite. Aí cabe fiança ou não? O noturno é uma qualificadora? O noturno. O furto noturno Tá é uma vendo? qualificadora. Quando... Escalada, rompimento de barreira. De obstáculo. Tá vendo? Eu levei um taco pra dar na... Não, aí vai entrar roubo, hein? Não, aí entra... Não sei. Lesão corporal. Lesão corporal. Tentativa de homicídio. Depende do laudo do IML. E daí, no caso... Não, deixa eu terminar aqui. Aí, as medidas cautelares, aí, por exemplo, que pode ser determinada a tornozeleira. Tornozeleira, né? Isso. Que fala. Daí, nesse caso, tem que ser um juiz a determinar essa... Sim, a fiança é a única medida cautelar, assim, a princípio, que o delegado, ele pode autorizar. Fora isso, é o juiz... Aí espera a audiência de custódia. Sim, aí a audiência de custódia, o juiz, ele vai determinar. É difícil a tornozeleira eletrônica, porque não tem. Porque não tem, é o Estado que... Eu queria chegar nesse ponto. Não tem. Então, tem preso que precisa da tornozeleira e o Estado não tem como fornecer a tornozeleira. E aí acaba recolhendo na maioria das vezes? Não pode. Por exemplo, tem casos que, como tem uma superlotação carcerária, o detento que ele conseguiu a progressão de regime para as colônias, que é o semiaberto, você não pode, pela Constituição Federal e pela LEP, você não pode ficar cumprindo pena no regime mais gravoso por falta de vaga na unidade prisional. Então, aí o que fala? Que você pode fornecer, que o Estado ou ele fornece a transferência imediata ou a tornozeleira eletrônica. Ele não tem tornozeleira eletrônica. Não tem. Olha, falta recurso. Aí o que acontece? Aí, no caso, recolhe, acaba ficando preso muitas vezes. Como em determinados casos, quando é progressão de regime, eles encontram uma vaga numa unidade prisional. Só que quando o preso está em medida cautelar, ele é liberado sem a tornozeleira. Ele não pode. Se o juiz ele manda a liberação por tornozeleira e não é culpa do detento que o Estado ele não tem dinheiro para fornecer, para adquirir novas. Então, ele tem que ser liberado.